Pois é, né? Aonde estão os meus amores? Aonde estão os meus amores? Meus pais, minhas mães, meus filhos, meus maridos, minhas esposas. Cheguei aqui nesse corpo, cheguei aqui nesse planeta, nesse país, com esse sexo, né? Dentro dessa família, para me sentir de alguma forma acolhido, para me referenciar nos temas de trabalho que eu vim desenvolver aqui. De onde é que eu estou vindo, né? Para onde é que eu estou indo? E momentaneamente eu estou aqui nessa casa, nesse país, nesse lugar, convivendo com pessoas que têm uma significação bastante grande, porque remetem a temas de trabalho, dando continuidade àquilo que eu vinha vivendo em outras encarnações, mas o que são temas de trabalho, né? Para que se trabalhar? Trabalhar para a gente evoluir. Mas para que evoluir? Evoluir significa desenvolver o usufruto da existência. Quanto mais evoluído a gente se encontra, mais a gente usufrui, a gente degusta, a gente saboreia a existência. Mas não para por aí, não. Porque isso não é o final do filme. Porque há um anseio da nossa alma de retorno à casa. Há um anseio da nossa alma de a gente voltar a viver essa experiência de reverberação com a fonte, de ressonância com a fonte primordial. Né? Aparentemente, a gente nasce e não lembra das centenas de pais que a gente já teve, das centenas de mães, das centenas de filhos que a gente teve, de amores, de maridos, de esposas, de amigos, e todos eles sob medida, para trazer para a gente os assuntos que a gente precisa trabalhar, né? Alguns medos, algumas inseguranças, algumas potências, alguns recursos, a necessidade de nos tornarmos sujeitos do próprio caminho, não objeto da expectativa do outro. E aí a gente tem as relações friccionais, né, com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, né? Esse lugar fantástico que é a família, lugar dificílimo, porque é uma sala de espelhos onde quer que a gente mire o olhar, a gente se vê. A gente acaba se vendo no pai, na mãe, né? Acaba se vendo nos filhos, e essa é a intenção, essa é a técnica. Agora, quando a gente perde a memória, lembrando que o nosso DNA, a nossa memória celular, faz com que a gente atraia pessoas e relações que estejam afinados com o nosso projeto. Não é o nosso projeto de ego, é o nosso projeto essencial, né? A razão pela qual nós somos convocados a estar aqui. Então, todas essas pessoas, todos esses nossos amores e desamores, esses afetos e desafetos, eles são colocados na medida. A nossa psique atrai sob medida para que a gente friccionalmente desenvolva aquilo que a gente veio desenvolver aqui. E desenvolver, na verdade, é um trabalho erótico espiritual. É um trabalho erótico espiritual onde que o objetivo final é a gente viver um grande orgasmo de comunhão com a fonte. Né? E na medida da potência, do tamanho, da estatura dessa experiência, ascender, não retornar mais a esse plano denso da 3D. A gente ir adiante. Existem muitos universos, existem muitas instâncias muito mais sutis, de vibração muito mais alta. Né? A gente está vivendo momentaneamente essas experiências para a gente acabar se sutilizando cada vez, a gente se tornar mais, com uma vibração mais refinada, né? Através da consciência, da consciência, da consciência. Então, uma coisa que me incomoda, né? Essa perda de memória momentânea, onde a gente acaba se apegando a esses amores. Eu acho que a gente deve amar intensamente, até se apaixonar, maravilhoso. Mas a gente não pode se identificar com o objeto amado, com o objeto
da paixão. Porque tem uma lei que diz tudo passa, né? Talvez o primeiro livro construído foi o I Ching, o livro das mutações, um livro que levou aproximadamente 5.000 anos para ser escrito. E o livro das mutações, né? O que significa? Tudo muda, tudo se transforma. Essa nossa identificação com o ego, essa nossa identificação com a personalidade, essa nossa identificação com o nosso próprio corpo, essa nossa identificação com os afetos que a gente escolheu ou que a gente pensa que escolheu, porque na verdade esses afetos eles nos escolhem para dar continuidade aos temas de trabalho que a gente vem empreendendo. Quando a gente fala a palavra trabalho, muita gente tem alergia, tem erisipela quando ouve essa palavra. Quando, na verdade, essa é uma palavra maravilhosa. É uma palavra que vai muito além da palavra profissão. Né? Trabalhar significa lapidar a relação entre ego e alma. Trabalhar significa se colocar a serviço da ponte, do caminho em espiral vertical entre o aqui e o eterno agora. Esse processo é um processo erótico, potente, apaixonante. Quando vem a alegria, quando vem a dor, né? Quando vem o êxtase, quando vem o sofrimento, o processo de construção dessa sinfonia, o processo de construção dessa carpintaria, o processo de construção desse retorno à casa. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente vive uma aderência nos vínculos de fulano, de beltrano, de cicrano. Puxa, seria trágico a ideia da morte. Quem inventou a morte é uma pessoa que estava de mau humor ou estava a fim de sacanear. Não. Porque, na verdade, não existe morte, só existe vida. Assim como segunda-feira termina, começa a terça. Que depois termina, começa a quarta, né? Assim é a vida. Quando um capítulo de um livro se encerra, abre outro. E cada vez, supostamente, a gente mais refinado, mais trabalhado, mais depurado. Esse é o objetivo, essa é a razão pela qual nos convocaram a estar aqui. A nossa turma, a nossa equipe, né, os mentores, aqueles geneticistas e amparadores que disseram assim, olha, essa alma precisa encarnar para desenvolver, porque a fonte primordial precisa evoluir. E nós, como átomos dessa fonte primordial, em processo evolutivo, através da experiência, né, manifesta da experiência encarnacional, a gente promove evolução em todos os cantos, inclusive, evidentemente, pasmem, né, a própria fonte primordial. A gente idealiza muito a fonte primordial, a gente chama de Deus, e vê às vezes ele sentado no trono, barbudo, velho, dizendo que o que é certo, o que é errado, besteirada, bobajada esse negócio, bobajada. A fonte primordial é o único organismo que existe e ela tem processo de evolução. Eu posso chamar de Deus sem problema, mas prefiro não chamar. Então a fonte primordial tem constante evolução e quando ela se fractaliza e universos são criados, muitos universos são criados, muitos sistemas estelares, planetas, né? E vidas, e muitas raças. Nós temos milhões de raças ao longo desses universos. Não são milhares, não são milhares. Nós temos milhões de raças, né, hiper desenvolvidas, pouco desenvolvidas. Então a gente está no meio dessa história toda e estamos, eu diria, pouco desenvolvidos. Né? Não nem estou me referindo à questão tecnológica, que nós ainda nem começamos a mexer com isso, mas me refiro à nossa consciência. Né? A ideia de apego, a ideia de aderência ao nosso ego, começa toda a ignorância, começa todo o mal a partir daí. E é quando a gente tem essa aderência do ego, a gente se identifica com o nosso ego, que na verdade é apenas um veículo transitório, assim como o corpo, a gente vai também se identificando com os amores que a gente escolhe, os amores que nos escolhem, e a gente sofre, padece, porque a gente gostaria que eles fossem de um jeito e não de outro, a gente não gostaria de perdê-los. Pois é, estou passando aqui para lembrar que família, pai, mãe, filhos, parentes, amigos, são seres de extrema importância na nossa vida, porque
eles, assim como nós, na vida deles também, né, tem uma importância recíproca, friccional, para que a consciência se expanda, e a consciência expandida refina a nossa experiência, manifesta. Isso faz com que cada vez a gente se relembre mais, a gente se recorde mais que somos fractais da fonte e cada vez mais próximos de nos vivemos uma experiência de pertencimento à fonte, de reverberação, de ressonância à fonte. Então, percebam que tudo o que nos acontece, afetos e desafetos, tem uma única função, um processo evolutivo, processo ascensional. Agora, é muito regressivo quando eu me sinto aderido, quando eu me sinto identificado, quando eu me sinto amalgamado, quando eu me sinto fusionado. Então eu não posso perder ninguém, eu não posso perder nada. Essa é a sociedade que nós criamos, essa é a civilização que nós criamos. Eu não posso perder nada, mas sei que vou perder. Não posso perder ninguém, mas eu sei que eu vou perder. Não posso nem me perder. Esse é o ponto central, né? Da gente não se perder. E não se perder não significa o culto ao ego. Significa a abertura para que esse ser que é, a abertura para que o fractal de fonte que somos, né, para que essa alma se manifeste. Então, quando a gente se depara com a carta natal, quando a gente se depara com um mapa astrológico, é sobre isso que a gente está falando. Quem eu sou. Né? Quer dizer, tirar toda uma perfumaria para chegar na essência. Amanhã a gente não vai estar mais aqui. Amanhã é outra história. Né? Aliás, ontem, eu nem me lembro onde eu estive. O mapa lembra, a carta natal lembra. A carta natal, o mapa astral, o mapa astrológico tem a obrigação de lembrar você de onde é que você está vindo e para onde você está indo. Quem é você? De onde você está? Para que a gente faz uma carta natal? Tem gente que acredita que é para... Ih, bateu a personalidade, bateu aquilo que eu sou com aquilo que o astrólogo falou, né? Parece que, né, outros dizem assim, nossa, março vai ser legal, abril vai ser ruim, fevereiro, bobagem, besteira. Para que se abre uma carta natal? Para a gente ir direto ao assunto, para a gente ir direto ao ponto. Afinal, esses vínculos, o que eles representam para mim? Esse casamento, essa maternidade, essa paternidade, essa filiação, a construção de uma empresa com esse sócio, com aquele sócio, o que isso representa para mim? Porque eu vim trabalhar relações friccionais. Você sabe quando friccionam duas pedras, o que acontece? É a centelha do fogo. O fogo é espírito. É o retorno para casa. Então, eu queria, mais uma vez, lembrar da envergadura, da estatura da astrologia nessa nossa saga, que é de voltar para casa, essa saga de retorno à casa. Né? Bem, é isso. Fiquemos hoje por aqui. Ainda que aparentemente a gente não lembre de nada de outras encarnações, ainda que aparentemente a gente não lembre a quantidade de filhos que a gente teve, não lembra mais, a quantidade de pais, mães, de maridos e de esposas e de amigos que a gente não lembra mais, a nossa memória celular lembra, o nosso DNA lembra, a nossa alma lembra, a nossa psique lembra. E a carta natal, como uma representação cartográfica da alma, tem a obrigação de lembrar. Lembrar produtivamente, não é lembrar factualmente. Não interessa a questão factual. Interessa o que eu posso produzir, como é que eu posso produzir a partir da minha lembrança. Fazer uma leitura da carta natal é recordar-se, é relembrar-se, é mergulhar de fato na alma e recordar não só de onde está vindo, mas para onde se está indo. Meu nome é Sérgio Seixas, eu faço parte do Grupo Terra de Rudá. Abraço,